Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer primeiramente ao Senhor Deus pela oportunidade de estar nesta noite com vocês, graças a Deus por isso. Quero também agradecer a minha esposa, a pastora Odete, pela presença aqui comigo nesta noite. Quero também agradecer ao pastor Israel Osmundo de Miranda, vosso pastor, nosso pastor, que fez o convite para estarmos aqui. Nos sentimos honrados e não poderia ser diferente. Obrigado, pastor Iracema, pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês, pela atenção e pela consideração de vocês para conosco. Nós amamos vocês. O Senhor Deus conhece muito bem essa verdade que nós estamos declarando aqui nessa noite. Graças a Deus por isso. Parabéns, pastor, pastora, pelo trabalho que está sendo realizado aqui nessa semana, não é? Está ali. Transforme a pressa em oportunidade para viver melhor. Eu acho que vou surpreender vocês aqui nessa noite. Falar sobre a pressa é muito fácil. Todo mundo sabe o que significa pressa, não é? Todo mundo sabe que os dias odiernos são dias de hiperatividades para todos nós. A gente vive correndo para aqui, para ali, de um lado para outro, não é? Isso significa pressa. E parece que o tempo é pequeno para todas as nossas demandas. A gente gostaria que o dia não tivesse apenas 24 horas, mas 30, quem sabe ainda é pouco, 36 horas, um pouquinho melhor, 48 horas, não é? Mas o Senhor Deus fez o dia assim, 24 horas. 12 horas no dia, 12 horas à noite. E nós sabemos muito bem como devemos usar essas 24 horas. 3 horas para trabalhar, 8 horas para trabalhar, né? 8 horas para dormir, para descansar. E ainda sobram 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você dormir, para você descansar. E ainda sobram mais 8 horas para você vir para a casa de oração, não é? Para você estar com a sua família, não é? E se nós formos sábios, mordomos do tempo, sábios e prudentes, administradores do tempo, a gente vai constatar que 24 horas é um tempo muito bom, grande mesmo, não é? Então, o que nos falta, na verdade, não é tempo, é sabedoria. O que nos falta é mais prudência, não é? Para priorizarmos o que é mais importante. Às vezes a gente diz, mas isso é necessário. Mas, será que é importante mesmo? A gente precisa fazer a distinção entre o que é necessário e o que é importante. E priorizar o que é importante. Mas como eu disse que acho que vou surpreender a vocês aqui nessa noite, transforme a pressa em oportunidade para viver melhor. O Senhor Jesus Cristo, do primeiro sermão que ele pregou, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Ele falou algumas coisas importantíssimas sobre o nosso caráter. Sobre o nosso caráter. Alguém poderia dizer assim, mas por que ele não começou falando sobre carisma? Por que ele não começou falando sobre dons espirituais? Por que ele começou a falar sobre caráter e não sobre carisma? Porque certamente o bom cristão, o bom evangélico, o servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que procura conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sabe da importância do caráter. O que é o caráter? Em síntese, é aquilo que a gente é.
É aquilo que nós somos, de verdade. O caráter é a nossa marca registrada. Tá certo? Então, como o Senhor Jesus Cristo queria, e quer até hoje, cristãos verdadeiros, autênticos, comprometidos para valer com a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo número 12, ele falou sobre duas coisas importantíssimas para nós, muito importantes. Se nós observarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo com relação a isso, nós vamos conseguir transformar a pressa em oportunidade para viver melhor. Sabe qual é a pressa que a gente tem que dar um freio nela? É o uso da nossa língua. O uso da nossa língua. Porque a maioria de nós, até que aprendamos a domar essa fera chamada língua, a gente acaba se precipitando, e muito. E nessa pressa de falar, sem primeiro pensar, sem primeiro refletir, a gente acaba perdendo a oportunidade de viver melhor, por causa da nossa língua, por causa do nosso falar. E aí então, a gente ofende pessoas, entristece pessoas, magoa pessoas, a gente acaba gerando raízes de amargura na alma das pessoas. A Bíblia diz que falar antes de ouvir, estultícia é. Estultícia é. O que é estultícia? Em síntese, é a falta de sabedoria. Uma pessoa sábia, ela se torna uma pessoa também prudente. Uma pessoa sábia, ela aprende o que o Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele disse: se vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso. Encontrarão descanso para a alma de vocês. Encontrar descanso é viver melhor, é viver bem, qualidade de vida. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, vida com abundância. Não é apenas quantidade, não é apenas tempo, mas é acima de tudo qualidade. Vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida com qualidade. Olhe por favor aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 5. Mateus, capítulo número 5. Mateus, capítulo número 5. Eu vou ler do versículo 33 em diante. Outrossim, vós ouvistes que foi dito aos antigos. O Senhor Jesus está lembrando a eles: vocês sabem o que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos chegou até o conhecimento de vocês. Faz parte da lei de Moisés, do legalismo, do judaísmo, daquilo que os pais deles, ou seja, seus ancestrais, tinham ouvido, tinham conhecimento. O Senhor Jesus disse: vós ouvistes que foi dito aos antigos o seguinte: não
perjurarás. Ou seja, não quebre a sua promessa. Perjurar é isso. O Senhor Jesus está dizendo: vocês sabem que a gente não pode quebrar uma promessa feita. Por exemplo, a promessa na hora do casamento, os votos matrimoniais, importantíssimos. Principalmente porque o Senhor, o Eterno, disse através do profeta Malaquias: eu fui testemunha entre você e a mulher da sua juventude. Eu estava lá, na hora do seu casamento. Jeová Samar, o Senhor que presente está. E ele diz: eu fui testemunha, eu estava lá. E você fez votos, mas infelizmente, você se tornou uma pessoa infiel. Você passou a perjurar, ou seja, a quebrar os votos matrimoniais que você fez, a promessa que você fez: vou amar você na juventude e na velhice, na saúde e na doença, na riqueza e na necessidade. Vou me guardar inteiramente para você, enquanto ambos vivermos. O seu Deus é o meu Deus, a sua família é a minha família, não é? E a gente foi fazendo ali os votos matrimoniais, sendo testemunhados pelo Senhor, pelo pastor ministrante do casamento, pelos pais de ambos, não é? Noivo e noiva, testemunhas, igreja. O Senhor Jesus disse: vocês já ouviram que foi dito o seguinte: não perjurarás, ou seja, não quebre a sua promessa. Mas, olha aí a conjunção adversativa: mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Cada um de nós deve cumprir, não é? E a gente tem que fazer o quê? Olha, decidi me casar, decidi não fazer sexo fora do casamento. Decidi, tomei essa decisão, tá certo? O Senhor se agradou disso. E como Ele se agradou de você haver se casado virgem, não é? Sexo fora do casamento é pecado, adultério é, fornicação é. O sexo só não é pecado entre pessoas casadas. Aí ele não é pecaminoso, ele é uma bênção, uma alegria. O Senhor de Jesus Cristo disse: vocês ouviram, não é? Que não podem perjurar, que não podem quebrar promessas feitas. Agora ele fala assim: primeiro ele disse, vocês já ouviram. Esse era o mandamento lá do passado, lá da lei, lá da Torá, da lei de Moisés. Agora ele fala assim: o Senhor Jesus, introduzindo uma regra do Evangelho, uma norma do Evangelho. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. A Bíblia diz que os céus, no plural, são o trono de Deus. E ela diz que a terra é o estrado dos pés de Deus, é o escabelo dos pés de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Versículo 35, nem pela terra,
porque o escabelo é o estrado dos pés de Deus. Não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Versículo de número 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então você não deve jurar pela sua cabeça. Versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que nós também devemos amar a verdade. E quem ama a verdade, fala verazmente. Quem ama a verdade, pensa primeiro antes de dizer sim. Pensa primeiro antes de dizer não. Por quê? O Senhor Jesus disse, quando você disser sim, a sua palavra tem que ter valor. A sua palavra tem que ter peso. Entendeu? Essa palavra tem que ser uma marca sua, uma identidade sua. Por isso ele falou, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Ou então, não, não. Pense primeiro, avalie, pense nas consequências do seu não, antes de você dizer não. Por quê? Depois que você disser não, a sua palavra terá que ter peso também, valor também. As pessoas têm que entender o seguinte, que você já tomou uma decisão, é não. É não. E o Senhor Jesus diz, versículo 37, o que passa disso, ou seja, qualquer coisa a mais, o que passa disso, significa qualquer coisa a mais é de procedência maligna. É de procedência maligna. Então a gente não pode ter pressa. Cadê? Põe lá de novo, por favor. A gente não pode ter pressa, não é verdade? Está lá o tema que foi proposto para mim nessa noite. A gente não pode ter pressa. A gente tem que transformar a pressa de tal maneira que a gente consiga viver melhor. Isso é válido entre cônjuges. Isso é válido no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Isso tem que ser válido nas nossas transações comerciais. Isso tem que ser válido para tudo na nossa vida. Sabe, queridos, para tudo na nossa vida. O Senhor Jesus ensinou essa palavra e os seus apóstolos a ouviram. Um dos seus irmãos, que nessa época não acreditava que Jesus Cristo era o unigênito Filho do Deus vivo, Tiago, era um dos irmãos de Jesus Cristo, filho de José, o carpinteiro, e Maria, a mãe do Senhor Jesus. Está em Mateus capítulo 13, olhe por favor, depois a gente volta aqui no 5. Mateus capítulo 13, na parte final do capítulo, está escrito assim, versículo 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, nesse capítulo tem 7 parábolas ditas pelo Senhor Jesus Cristo, proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 53. Aconteceu que Jesus, concluindo, terminando essas parábolas, se retirou dali. Versículo 54. E chegando à sua pátria,
O Senhor Jesus nasceu onde? Em Belém, na Judéia, para que se cumprisse o que Deus havia dito a Israel pela boca do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nasceu lá, em Belém, na Judéia. Mas a pátria dele não era Belém, a pátria dele era Nazaré. Por isso, quando José e Maria e o menino Jesus estavam no Egito, um dia o anjo do Senhor apareceu para José e disse assim: tome a mãe, toma o menino e volta para a Palestina, porque eles estavam no Egito, no nordeste da África. Vai para Nazaré, porque lá ficava a carpintaria do José. Maria era de lá, e estava predito, ou seja, profetizado, na palavra do Senhor Deus, que Jesus iria para Nazaré. O profeta Isaías havia profetizado assim: do Egito chamei meu filho. Por isso, José e Maria e o menino Jesus foram morar uma temporada no Egito, em razão da perseguição de Herodes, que queria matar todas as crianças de 2 anos abaixo, pensando que mataria também o menino Jesus. Então eles foram para o Egito, para escapar de tudo isso. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor disse a José: pega a mãe, pega o menino e vai para Nazaré. E lá o menino Jesus passou a viver. Por isso a Bíblia diz que ele era nazareno. A pátria dele era Nazaré. Olhe por favor na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16, diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, aí o Senhor Jesus havia ido para o Jordão, para a região de Betábara ou Bet-Arabá. Lá ele fora batizado por João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Depois, o Espírito Santo impeliu o Senhor Jesus para o deserto, a fim de ele ser tentado pelo diabo. Está em Mateus capítulo 4. Aí depois de tudo isso, ele volta a Nazaré. E o texto diz, versículo 16: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Apenas para mostrar para vocês que o Senhor Jesus fora criado lá. Lá era a pátria dele. Por isso ele era chamado de Nazareno. Nazareno. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, o chamavam de Nazareno. Não chamava nem de Jesus, nem de Cristo, nem de Emanuel, que é Deus conosco, nem de Filho do Homem, chamava apenas de Nazareno. Por quê? Porque a pátria dele era Nazaré. Volte por favor ao Evangelho de Mateus, onde a gente estava, capítulo 13, versículo de número 54. Chegando à sua pátria, que é Nazaré, ensinava-os na sinagoga. As sinagogas surgiram durante o cativeiro de Judá, tribos de Judá e Benjamim, capital Jerusalém, durante o cativeiro da Babilônia, o atual Iraque. Lá surgiram as sinagogas, que eram centros de culto a Jeová, ao Senhor, e eram também centros de convivência social entre os judeus que estavam lá no cativeiro da Babilônia, para manter a cultura deles, as tradições deles, mas também eram lugares de alfabetização das crianças. Os pais ensinavam seus filhos em casa. Deuteronômio capítulo 6 diz isso, a chamada mezuzá, que é a parte mais importante da Torá. Os pais eram ensinados, eram convocados pelo Senhor Deus para ensinar seus filhos. Mas a alfabetização não era no sistema que se chama hoje, por exemplo, de homeschooling.
Ou seja, ensinar a criança em casa. Isso nos Estados Unidos é muito comum. A escola é em casa, o sistema homeschooling, não é? Tem criança nos Estados Unidos que nunca foi na escola. Quando vai para a escola, já vai para a universidade. Em casa ela é alfabetizada, em casa ela é ensinada pelo papai ou pela mamãe, entendeu? E ela não tem contato, né, com amigos de escola, não fazem amizade, não tem relacionamentos. E também elas são protegidas de muitas coisas ruins que infelizmente existem, sobretudo em escolas públicas. Sabia disso? Então, nas sinagogas, as crianças também eram alfabetizadas. Diz o texto, versículo 54. Jesus, chegando à sua pátria, Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e as maravilhas que ele faz? Nós sabemos que a sabedoria veio do próprio Deus, né? Isaías capítulo 11, versículo 2, diz que Deus ungiu a Jesus com 7 espíritos. Um deles é o espírito de sabedoria e de conhecimento. Está em Isaías capítulo 11, versículo 2. E as maravilhas, os milagres que o Senhor Jesus Cristo operava, Ele mesmo disse, né? Faço isso pelo dedo do meu Pai. Então, as pessoas lá em Nazaré perguntavam: de onde veio a este a sabedoria e as maravilhas? E elas perguntavam, versículo 55, não é este o filho do carpinteiro, que é José? E não se chama sua mãe Maria, aquela que era virgem, a Virgem Maria, né? Como Deus falara em Isaías capítulo 7 ao rei Acás, por exemplo. E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? E eles perguntavam: de onde? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Nós o conhecemos, a gente o viu correr aqui pelas ruas da nossa pequena Nazaré, que era uma vila muito distante, lá na Alta Galileia, muito longe, né, dos principais centros urbanos daquela época, principalmente Jerusalém. De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali, em Nazaré, na Alta Galileia, muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mas o Senhor Jesus Cristo ensinava. Volte, por favor, ao texto que nós estávamos lendo inicialmente, Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus dizendo, versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim, se você disser não, que seja não, porque o que passa disso, ou seja, qualquer coisa além disso, a mais disso, é de procedência maligna. Este é um dos principais problemas das pessoas, e infelizmente até nós que somos servos e servas do Senhor Jesus Cristo. O Tiago, irmão do Senhor Jesus, que foi o primeiro pastor de Jerusalém, ele escreveu o seguinte, abra sua Bíblia por favor na carta de Tiago, depois de Hebreus. Tiago, veja por favor, aos Hebreus, depois Tiago, veja por favor o que está escrito. Veja o que está escrito, por favor. No capítulo de número 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Em outras palavras, não queiram ser mestres. Não queiram ser mestres. Como é que nós vamos resolver essa questão e entendê-la? Porque quando você lê a carta aos Hebreus, o escritor diz assim, em razão do tempo decorrido da vossa fé, ou seja, já vocês têm muito tempo de crença, de fé em Jesus Cristo, em razão desse tempo decorrido da vossa fé, devíeis todos ser mestres, e não terdes necessidade de que outra vez
se vos ensine os rudimentos da palavra de Deus. A carta aos Hebreus diz, todos já deviam ser mestres. Aí Tiago vem e diz assim, olha, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, né? Versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam, ou seja, não queiram ser mestres, não queiram. Saibam o seguinte, que receberemos mais duro juízo. Quem é o mestre de vocês aqui? Israel Osmundo de Miranda. Vocês são os discípulos dele. A pastora Iracema, mestre aqui na palavra. Você sabe que os mestres, está escrito aqui, receberão mais duro juízo. Mais duro juízo. A maneira do Eterno, o Senhor, tratar com aquele que ensina é diferente da maneira com a que ele trata com a qual ele trata com o discípulo, aquele que está aprendendo. Está aqui na palavra, não é? Por isso nós que ensinamos devemos ter muito cuidado. E principalmente cuidado com a nossa boca. Principalmente cuidado com a nossa palavra. Tá certo? Tiago diz, versículo 2. Tiago 3:2. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Tiago se inclui. Ele diz assim, todos nós. Ele não disse assim, todos vós tropeçais. Ele diz, todos nós tropeçamos. Eu tropeço, pastor Odete, minha esposa, tropeça, pastor Israel tropeça, pastor Iracema tropeça. Tiago disse, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas ele diz, se alguém não tropeça em palavras, essa pessoa é considerada uma pessoa perfeita e poderosa para também refrear todo o corpo. Transformando, coloca lá de novo. A pressa, transforme a pressa de falar. Não tenha pressa. Transforme a pressa em oportunidade para você viver melhor. Sabe que eu já me arrependi de algumas coisas que eu me precipitei ao falar? Por exemplo, pastor Israel e pastor Iracema ainda congregava conosco ali na Avenida Tiradentes, número 615. Não se escandalize com o que eu vou falar. Um dia, um membro da igreja, homem, casado, cantou a minha filha mais velha na escadaria do prédio da igreja. Minha filha, casada. E aquilo me provocou uma ira tão grande, e na hora eu não me controlei. Quando me disseram, ela ficou apavorada, emocionalmente desequilibrada, certo? Quando aquilo chegou ao meu conhecimento, eu disse para aquele homem o seguinte: você não presta, você é um mau caráter, você é casado, você tem uma esposa, a minha filha é casada, tem um esposo, tem um marido, eu sou o pastor da igreja, você não me respeitou como seu pastor, vai embora daqui e nunca mais pise aqui. Nunca mais pise aqui. Com aquilo ele saiu da igreja, a esposa também saiu, os pais dele também saíram da igreja, algumas pessoas daquela família saíram da igreja. E depois eu pensei assim, puxa vida, que pastor que eu sou. Eu poderia ter transformado a pressa, aquela pressa de falar, aquele ímpeto de falar, deveria ter transformado numa oportunidade para eu viver melhor,
para aquelas pessoas também viverem melhor. Além do mais, a Bíblia diz assim: você pode até se irar, mas não peque. Não peque. Controle-se. Controle-se. Vigie. Dome a sua língua. Dome essa fera chamada língua. Está entendendo? Tiago 3,2: se alguém não tropeça em palavras, o tal varão ou varoa, essa pessoa é uma pessoa perfeita. Perfeita. Onde está a perfeição? No controle da língua. No controle da língua. Pensar primeiro. Pensar primeiro. Avaliar. Para depois a gente falar. Porque quando você avalia primeiro, avalia melhor, uma palavra que você iria, futuro do pretérito, hein? Lá no passado, você iria falar, você diz: essa não, vou descartar essa palavra, não vou falar, não vou falar, porque essa palavra não vai edificar a vida de uma pessoa, essa palavra não vai corroborar para que a vida dessa pessoa seja melhor. Tiago diz: quem não tropeça em palavra é uma pessoa perfeita e poderosa para refrear todo o corpo. E Tiago vai falando uma série de coisas. No versículo 5 ele diz assim: a língua é um pequeno membro, não é? Bem pequeno. Nossa língua, ela pesa algumas gramas, muito pouco, não é? Se a gente comparar a língua com outros membros, o membro superior, por exemplo, braço, antebraço, mão, todo o membro superior, a língua é muito pequena em relação, se considerar um membro inferior, uma perna, não é? A língua é muito pequena. O coração é muito maior, o fígado é muito maior, a vesícula biliar é muito maior, o pâncreas é maior, tudo é maior, a língua é bem pequena. Tiago diz assim: é um pequeno membro, e ela gloria-se de grandes coisas, e deve gloriar-se de grandes coisas, se for para a glória de Deus, se for para a glória de Deus, não é verdade? Mas com a língua você abençoa seu cônjuge, com a língua você declara, o romantismo da sua alma, com a língua você abençoa seu filho, sua filha, qualquer pessoa, não é? Gloria-se de grandes coisas. Tiago diz: vede quão grande bosque um pequeno fogo, um palito de fósforo pode incendiar. Tiago diz: cuidado, porque a língua se parece às vezes com um pequeno palito de fósforo. Às vezes você incendeia. Sabe que eu já vi pessoas incendiar uma comunidade inteira, incendiar centenas de pessoas. Usou a língua para falar o que não devia, o que nem era. Hoje a gente chama isso de fake news, notícia falsa. E a pessoa riscou aquele palito de fósforo, ou seja, falou uma coisa, e ao invés de transformar, tá certo? Uma oportunidade para todos viverem melhor, para haver comunhão entre o povo de Deus, unidade do povo de Deus. Aqui tinha um pastor há vários anos atrás, chamava-se Pedro Ferreira de Souza, um piauiense. Ele dizia o seguinte: você sabe o que é união? União é como um saco de batatas. Tem batata lisa, batata menos lisa, batata maior, batata menor. Elas estão todas unidas ali dentro de um saco de batatas. 50 quilos de batata. Mas depois que você as leva ao fogo,
elas são cozidas, tira a cáscara, a massa, faz um purê. Aí a união desapareceu e apareceu uma unidade. Você não vê mais nenhuma batata, você vê um purê. Gostosíssimo, né? E se colocar um queijo em cima, então, não é não? Fica uma delícia. Esses dias minha esposa fez, ou foi a secretária dela que fez, não sei. Mas que coisa mais gostosa. A união é importantíssima, porém a unidade é muito superior. O salmista chega a dizer no Salmo 133: oh, como é bom e agradável viverem unidos em união os irmãos. A união é tão importante que Davi diz assim: ela é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, é derramado na cabeça do sumo sacerdote Arão, o sacerdote mor, o maior, o principal, e desce a orla dos seus vestidos. A união é como a unção. Tem gente que diz: eu gostaria de receber uma unção. Querido, se você promover união, você tem algo comparado à unção. E diz mais o Salmo 133, é como o orvalho do Hermon. O monte Hermon, o Hermon, é o mais alto do norte da Palestina, da Alta Galileia, e lá fica coberto de neve o ano todo. O ano todo. E aí o degelo daquela neve acontece, formam-se 3 pequenas piscinas, são chamadas águas de Merom, e depois ali nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão vai formar o Lago de Genezaré, ou Quinerete, o Mar da Galileia, e depois ele continua, vai chegar até lá no Mar Morto, o Mar Salgado. A Bíblia diz: a união é assim, é como uma unção. A união é tão importante que ela é comparada a esse círculo, esse movimento que as águas fazem. O degelo, forma-se água, depois a água evapora, volta para lá, forma gelo depois, e esse ciclo continua. Assim é a união, mas a unidade é muito mais importante. Jesus Cristo orou a Deus, o Pai, na oração sacerdotal, João 17, e diz assim: Pai, sabe o que eu fiz com a glória que o Senhor me deu? Eu dei a eles para que eles sejam um, como eu e tu somos um, eu em ti e tu em mim. Então, se você usar a sua língua para promover a unidade, se alguém falar assim, olha, se alguém tentar você e falar assim: você sabe o que eu sei? Você deve dizer assim: nem quero saber. Se alguém insistir e disser assim: mas é coisa grave, você deve dizer assim: então conta para Deus. Não se associe, não se junte, não faça um grupinho, uma panelinha com alguém, misericórdia, que não sabe transformar a pressa de falar, de espalhar más notícias, de denegrir o bom nome dos outros, denegrir a boa imagem dos outros, roubar a reputação dos outros, a boa fama dos outros. Não se junte, não se associe. Mate essa curiosidade, ainda que você fique curioso. Eu gostaria de saber. Por favor, eu tenho ensinado o seguinte: se você for tentado a falar mal de alguém, vigie, não fale. Seja sábio, seja prudente. Se você tiver a oportunidade de falar bem, não perca essa oportunidade. Fale bem acerca das pessoas. Quem pode dizer amém? Amém. É tão feio você ouvir, por exemplo, uma esposa falar mal do próprio marido. E sabe que a gente já ouviu isso? Isso é muito triste.
Porque quem fala mal do seu cônjuge está falando mal de si mesmo. Não sabeis vós que sois os dois numa só carne? Então, se eu falar mal da minha esposa, estou falando mal de mim mesmo. Estou pecando. Terrível isso, não é? Eu nunca falei nada acerca da minha esposa para os meus pais, que já dormem no Senhor. Odete nunca falou nada a nosso respeito, ou a meu respeito, para os pais dela, que também já dormem no Senhor. Tivemos problemas, claro, quem não os tem? Mas Deus nos ensinou, através da sua palavra, a conversarmos, a dialogarmos, a procurar em Deus a solução para todas as coisas. Sabe, queridos, Tiago diz assim, versículo de número 6, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, ou seja, de maldade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina, ela espalha o mal, contamina todo o corpo, ou seja, todo o nosso ser, e ela inflama o curso da natureza, ou seja, toda a nossa vida, como sendo um fogo que vem do inferno. Um dia o pastor Ricardo Gondim, que era pastor da Assembleia de Deus Betesda em Fortaleza, no Ceará, recebeu no gabinete pastoral uma irmã, membro da igreja. Ela disse assim: pastor, não é verdade, fala para mim que não é verdade, pastor. Ele falou: o que, minha irmã? Pastor, eu estava lá no salão de beleza, me arrumando, e a dona do salão começou a falar mal do senhor. Eu fiquei calada. Eu não disse que era sua ovelha, eu não disse que era membro da Assembleia de Deus Betesda aqui de Fortaleza. É verdade, pastor, aquilo que ela falou? Pastor Ricardo Gondim disse assim: minha irmã, há quantos anos você congrega aqui na igreja? Há tantos anos. Há quantos anos eu sou seu pastor? Há tantos anos. Há quantos anos a minha esposa, pastor Jerusa, é sua pastora? Há tantos anos. Minha irmã, você se acovardou e não nos defendeu. Você não conhece o nosso caráter, a nossa índole, a nossa maneira de ser. Queridos, nós temos que usar o poder da língua para combater coisas erradas. E não nos envergonharmos, não nos acovardarmos. Tiago diz, versículo de número 7, toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, tudo se amansa e foi domada pela natureza humana. Não é porque o homem tem esse domínio, tem esse poder, tem essa capacidade que a nós foi dada pelo Senhor Deus. Mas nenhum homem pôde domar ainda a sua língua totalmente. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, cheia de veneno. Tiago disse, com a nossa língua bendizemos a Deus o Pai, Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Meu querido, não tenha pressa de falar. Põe lá o meu tema, por favor. Transforme a pressa de falar em oportunidade para você viver melhor. E para você ajudar os outros a viverem melhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E depois,
Ainda tem alguns minutinhos. Volte a Mateus, por favor. Volte a Mateus, por favor. Porque nós lemos aí em Mateus capítulo de número 5, capítulo de número 5, versículo 27. Vós ouvistes, já sabeis, que aos antigos foi dito o seguinte: não cometerás adultério. Não cometerás, não pratique, não faça. O Senhor Jesus diz assim: eu, o Cristo, eu, Emanuel, eu, Deus com vocês, eu, o Salvador de vocês. Digo o seguinte: qualquer que atentar, qualquer que olhar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Interessante que o Senhor Jesus não falou sobre as mãos, não falou sobre os pés, o Senhor Jesus não falou sobre o nosso espírito, o espírito do homem que Deus forma em nós, ainda na nossa vida intrauterina. O Senhor Jesus não falou sobre a nossa alma, mas Ele falou sobre duas coisas: sobre a boca e sobre os olhos. Coloca o tema lá de novo, por favor. Transforme a pressa de olhar, a cobiça do olhar, o desejo que vem do olhar, pecaminoso desejo. Transforme o seu olhar numa oportunidade para você viver melhor. Um dia aqui em Anápolis, eu estava conversando com um pastor na calçada da nossa igreja, lá da Avenida Tiradentes. Eu conversando com ele, e a gente estava até, de certo modo, concentrado naquela conversa. E daqui a pouco vinha uma mulher lá do outro lado, na outra calçada, descendo, e ele começou assim, ó, acompanhando. Eu pensei comigo assim: vai cair. Vai cair. E infelizmente caiu. O casamento se desfez. Terrível, terrível, terrível. Pastor, mas eu não posso admirar a beleza de uma pessoa? Se você conseguir admirar, sem desejar aquela pessoa, tudo bem. Mas o que o Senhor Jesus disse foi o seguinte: eu quero dizer o seguinte, versículo 28, Mateus 5, 28. Jesus está falando, porém, quero dizer a vocês o seguinte: qualquer que ficar atentando, prestando atenção, olhando demais numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O Senhor Jesus tira o adultério do ato para o desejo, porque há desejos pecaminosos, que são tão pecaminosos como os atos também são pecaminosos. Versículo de número 29. Portanto, se o teu olho direito, aquele com o qual você vê melhor, não é, te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Inferno é um lugar, assim como o céu é um lugar. O inferno não é apenas um estado da alma que está em aflição por alguma coisa. O Senhor Jesus falou claramente que o inferno é um lugar onde o bicho não morre. Que bicho é esse? A antiga serpente. Apocalipse 12, 9, é também chamado de diabo, Satanás, grande dragão vermelho. Lá ele não morre. E também os demônios não morrem. Lá é lugar de sofrimento, de fogo, de enxofre. E aqui o Senhor Jesus falou sobre o inferno, né?
Mas a Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que o lago de fogo e enxofre ainda é pior do que o inferno, porque o próprio inferno será lançado no lago que arde com fogo e com enxofre. É claro que Deus sabe o seguinte, que um dia, um jovem, solteiro, crente, fiel, temente a Deus, vai olhar para uma moça, crente, fiel, temente a Deus. Deus sabe que vai derramar nos olhos dele o colírio de Deus, o amor de Deus. E ele vai olhar para aquela moça, vai agradar-se dela, e ali vai começar um namoro, um relacionamento que pode evoluir para um noivado e depois para um casamento. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora o que a Bíblia diz é o seguinte, versículo 29, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Esse arrancar não é um ato literal, não. Ninguém vai fazer isso, lógico. Uma pessoa em sã consciência não vai fazer isso. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, tira do teu olho esse desejo pecaminoso, essa cobiça, entendeu? Esse adultério que nasce primeiro no teu olho direito. Se ele te escandaliza, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Por isso o Senhor diz, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo número 3, para encerrarmos, por favor. Carta de Cristo à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse, capítulo número 3. Sétima carta, carta à igreja de Laodiceia. Vou ler toda a carta, versículo 14. Ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja que está em Laodiceia, escreve o seguinte: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Cristo que assim se apresentou. Eu sei as tuas obras, sei que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, versículo 16, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Os crentes de lá diziam assim, né? Mas o Senhor diz, tu não sabes que és um desgraçado, que és um miserável, que és pobre e cego e nu? Meu conselho é o seguinte, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E aconselho-te o seguinte, unjas os teus olhos com colírio, unjas os teus olhos com colírio, para que tu vejas. Sabe que tem muita gente, infelizmente, cega na igreja, de hoje também, como havia gente sem visão espiritual, gente cega, gente, sabe, com pecados nos olhos, no olhar, pecado da cobiça, desejos maus, ilícitos, impuros, pecaminosos. Te dou um conselho, unjas os teus olhos com colírio, para que tu vejas. E o Senhor alerta, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O Senhor diz, eu amo, mas eu também castigo. Eu amo, mas eu também repreendo. Porque o Senhor é Deus zeloso. E Ele diz, sê, pois, tu também zeloso, e arrepende-te. Versículo 20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, inclusive, esse pecado do olhar, de cobiçar, de desejar, não é? Cobiçar é um pecado,
lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio 5, qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Foi o último mandamento de Deus para Israel através de Moisés, lá no Monte Sinai. Não cobiçarás. Não cobiça a mulher do teu próximo, não cobiça a filha do teu próximo, não cobiça o boi do teu próximo, não cobice o campo do teu próximo, não cobice. Cobiçar é pecado. Então, queridos, a gente tem que ter muita vigilância. Coloque lá, por favor, de novo o tema. Transforme essa pressa de ficar olhando, olhando para as mulheres, em oportunidade para você viver melhor. Para você viver melhor. E é terrível, quando o homem faz isso e ainda tem o descaramento pecaminoso de dizer para a esposa: eu queria que você fosse igual à irmã fulana de tal. Que falta de respeito! Que absurdo! Você comparar a sua esposa com outra, ou também a sua esposa comparar você com outro. Cada um é cada um tem sua personalidade, cada um tem seus traços aqui, na ponta dos dedos aí, na parte distal do dedo aí, suas impressões digitais. Cada um tem seu DNA, cada um é um indivíduo, entendeu? Então, meus queridos, nós temos que transformar é um dever nosso, é a gente que tem que fazer. Mas Deus não me transformou. Você está culpando Deus? É você que tem que transformar. O verbo está no imperativo. Transforme a pressa, essa pressa de falar, essa pressa de olhar, essa pressa de cobiçar, essa pressa de denegrir a imagem dos outros. Transforme essa pressa, pare com isso. Transforme as oportunidades, a pressa em oportunidade para você viver melhor. Quem pode dizer amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Vamos fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim, vamos fazer. Deus é fiel. Deus é poderoso para fazer mais do que a gente pensa, mais do que a gente pede. Paulo diz isso aos Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer isso, não é? Glória a Deus por isso.